dia, graça e paz do Senhor Jesus para todos esta manhã de quarta-feira. Amados, eu queria meditar com você que se encontra do outro lado dessa tela. Uma passagem está no profeta Isaías, capítulo 59, versículo 10. Deixa eu ler aqui para você. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e entre os robustos somos mortos. Essa manhã, amados, falar sobre a cegueira espiritual, uma grande doença da humanidade. Realmente é uma verdade. A cegueira espiritual consiste na cegueira da mente ou incapacidade de ver as coisas na dimensão espiritual. Ou seja, enxergar o mundo sem ilusões, a máscara social e a autoimagem, criada para ser aceita e escravizada por um sistema denominado pelas religiões como simplesmente o mundo. A cegueira espiritual é muito pior em natureza e extensão do que a física. E além disso, a cegueira espiritual é muito mais predominante do que a física. Só alguns poucos habitantes da Terra são fisicamente cegos, enquanto que cada homem em seu estado natural é cego para as verdades espirituais. O homem espiritualmente cego não tem consciência desta cegueira. A escuridão é um símbolo bíblico para a ignorância e cegueira espiritual. Satanás cega os homens. A cegueira espiritual é perceber o pecado de todos, menos o seu. Deixa eu ler algumas passagens de escritura para você aqui. Vamos estar no livro de Deuteronômio, onde ele vai tratando com o povo dele sobre a obediência e a desobediência. O que vai acontecer se o povo fosse desobediente a Deus? Daqui lá em Deuteronômio 28, versículo 28. Ó. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. O que aconteceu no deserto? Quando o povo desobedeceu a Deus, aconteceu tudo isso. E outra passagem está lá em 2 Reis, capítulo 6, quando fala do profeta Eliseu está na sua casa junto com o seu moço, Geazi. De repente o exército da Síria cerca a casa de Eliseu. E Geazi, seu moço, vai acordar cedo, quando de repente vai lá fora, vê um exército inteiro, se assusta. E o profeta Eliseu faz isso aqui, ó, achei lindo. E orou Eliseu ao Senhor e disse: peço que eles abram os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere e peça esta gente cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Todo o exército da Síria ficaram cegos, porque o Senhor feriu cada um deles. Lá no Salmo 146, verso 8. O Senhor abre os olhos do cego, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo. Lá no profeta Isaías 42, versículo 14 por versículo 18, vou ler aqui para você, versículo 14. Guiarei os cegos por um caminho que não conhece, faloei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante ele e os caminhos escabrosos brancos. Estas coisas lhe farei e jamais desamparei. Versículo 18. Surdos ouvi e vós cegos olhai, para que possa ver. Lá em Mateus 15, versículo 14, Jesus falando para os religiosos, deixai, são cegos, guias de cego. Olha, se um cego e outro cego cairão ambos juntos no buraco. E outra passagem para finalizar, João, capítulo 9, versículo 39. Jesus está falando com os religiosos naquela época lá. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vê, vejam, e os que vê se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se fosse cego, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis nós vemos, subsiste o vosso pecado. Jesus foi muito duro com aquele religioso, porque na época de Jesus, os religiosos que conheciam a lei estavam fazendo totalmente ao contrário da palavra de Deus. Eles diziam que era servo de Moisés e fazia as coisas ao contrário da lei de Moisés. Então Deus, o Senhor Jesus chamou eles de cegos. Eles estavam com os olhos abertos, mas espiritualmente estavam mortos, cegos. E quantas pessoas, irmão,
estão cegas hoje espiritualmente? Quantas pessoas cegas? Elas enxergam com seu olhar físico, mas totalmente cegos espiritualmente, que não tem a noção, estão caminhando a passos largos por um abismo sem fim. Muitas pessoas estão caminhando em um local perigoso. É como o cabelo lê lá em Isaías 59, versículo 10. As pessoas é como se estivessem dentro de um quarto escuro à procura de um bocal. A humanidade inteira está morta espiritualmente. Satanás, esse ser espiritual, tem cegado muitas pessoas. Muitas pessoas são ignorantes, as pessoas acreditam mais na mentira, mais na falsidade. As pessoas são hipócritas, as pessoas vivem uma vida de pecado, em bebedeira, em orgias, em devassidão. As pessoas não buscam mais o Senhor. Muita gente está morta espiritualmente. Muitas pessoas estão caminhando a passos largos para um abismo que não tem fim. E esse abismo chama-se inferno, meu querido. Vou ser bem claro na palavra. Milhões de pessoas estão partindo sem conhecer o Evangelho. O mundo inteiro está doente, está contaminado pelo pecado. E a cegueira é uma das coisas mais claras que estamos vivendo nesse século 21. Pessoas cegas, mano. Pessoas que não enxergam a verdade do Evangelho, que não querem seu compromisso com Deus, que por isso muitas pessoas vivem no pecado, porque elas não querem se voltar para Deus, porque a palavra de Deus ela mostra o seu pecado. Como um dia mostrou meu pecado, eu reconheci minhas falhas, entreguei minha vida a Jesus e mudou minha história. Deus quer transformar o teu coração, Deus quer mudar a sua história. Só basta você que está do outro lado dessa terra, mano, se converter das suas maldades, se arrepender dos seus pecados, entregar a tua vida a Jesus. Se volte para Deus enquanto é tempo. Os dias são maus, os dias são difíceis. Jesus está às portas. Deus está te dando mais uma oportunidade de estarmos aqui vivo. E o Senhor, pela sua graça e misericórdia, nos concedeu esse dia para nós estarmos vivos, para eu falar essa mensagem para o teu coração, querido. Não sei como é que está a tua vida do outro lado dessa tela. Não sei como é que está você, querido. Se você é essa pessoa cega espiritualmente, que não enxerga a verdade do Evangelho, que continua na ignorância, no pecado, vivendo uma vida dissoluta, em bebedeira, em tudo que desagrada a Deus, se volte para Deus, se arrependa, busque a face do Senhor. Os dias não têm sido fáceis, o mundo está de cabeça para baixo, o pecado é a causa de tudo isso, os malefícios, tudo é o pecado, doenças, tudo, catástrofe, tudo isso é por causa do pecado, por causa da desobediência daquele casal lá no Éden, trouxe essa consequência até hoje, no século XXI, e as pessoas continuam ainda cegas espiritualmente, não enxergam um palmo que está na sua frente, como aconteceu lá com o moço lá de Eliseu. Que eu e você possamos pedir a Deus que o Senhor abra nossos olhos espirituais, irmão. Que o Senhor possa abrir meus olhos, os seus olhos espirituais, para nós enxergar que há ao nosso redor, que existe uma guerra muito grande, mano, entre anjos maus e anjos bons, que é o anjo do Senhor e os anjos de Satanás. Então é uma guerra muito grande, né? Na região celestial, uma batalha. Que eu e você possamos estar firmes no Senhor, olhando para Jesus, o autor da vida, e confiar em Deus. Então que você que está aí do outro lado dessa terra, se você está vivendo a vida de hipocrisia, de cegueira espiritual, se volte para Deus, busque a face do Senhor e vá para as verdades do Evangelho, porque a palavra de Deus é a verdade absoluta. Confie no Senhor. Eu farei uma oração. Senhor, obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovou mais uma vez. Perdoa nossos pecados, coloca o teu sangue, possamos ter um dia abençoado. Nos ajuda nessa caminhada. Essa é minha vida, oração no nome de Jesus, meu Salvador eterno. Amém.